Olá pessoal, bem-vindos! Nesta aula vamos seguir trabalhando com estruturas de repetição. Abordaremos agora a estrutura while. Essa estrutura é utilizada quando não se sabe o número de vezes que um trecho de algoritmo irá ser repetido. Claro que a gente consegue utilizar também a estrutura while quando a gente sabe o número de vezes que aquele trecho precisará ser executado. Então tem essas duas possibilidades. Se nós soubermos ou não soubermos a quantidade de vezes que aquele determinado trecho de código precisará ser executado, a gente consegue utilizar o while das duas formas. Para a situação em que a gente não sabe a quantidade de vezes, nós precisaremos repetir a estrutura, aquele bloco de código, enquanto uma determinada condição é verdadeira. A condição ela é baseada no estado do programa, ou seja, no atual valor das diferentes variáveis que definem o programa. Então aqui nós teremos uma variável que controlará a estrutura e definirá a quantidade de vezes que ela vai executar. Então, por exemplo, nós podemos ter uma variável, que fará parte aqui dessa condição. Por exemplo, se nós declararmos uma variável contador, por exemplo, e nós podemos dizer que essa estrutura aqui, irá executar enquanto o contador for menor do que 10, Então, contador menor do que 10. Percebam que aqui a gente poderá utilizar também esses operadores relacionais. A gente vai poder utilizar aqui na condição tanto operadores relacionais quanto operadores lógicos para elaborar a condição. Muito parecido como a gente fazia lá no if, tá? Então, esses operadores condicionais, a gente consegue utilizar aqui. E essa variável cont, perceba que a condição para seguir executando aqui o bloco de código, esse bloco aqui, é que enquanto ela for menor ou igual a 10. Então, para entrar aqui no while, ela precisará ter um valor inicial. E esse valor inicial precisará, logicamente, ser menor do que 10. Porque se eu inicializar aqui em cima, essa minha variável cont com o valor 11, por exemplo, nem vai entrar aqui na minha estrutura, por causa que de início já vai realizar o teste e verificar que essa variável já tem um valor superior a 10. Então, para entrar aqui na estrutura, o valor dessa variável que será utilizada aqui nas verificações precisará estar de acordo com a condição estabelecida, ok? Se já falhar o teste de início, nem vai executar uma vez aqui o meu bloco de código. Então é importante cuidar o valor inicial da nossa variável. Outra situação que é importante destacar. Dentro aqui no corpo, no bloco de código do while, é necessário que se tenha uma alteração do estado da variável que está sendo utilizada aqui na condição. Porque se eu não tiver uma alteração no valor dela, eu entrarei em um estado chamado de loop infinito, ou seja, ficará infinitamente executando esse bloco de código. E aí pode acontecer um travamento do nosso computador. Então é importante cuidar isso, para não criarmos essa situação de loop infinito. É importante que a gente sempre tome bastante cuidado para alterar em algum momento o estado da nossa variável dentro aqui do bloco de código, ok? Então percebam que aqui, a sintaxe básica, while, e aí entre parênteses a condição, depois a abertura do bloco, aqui embaixo o fechamento, e dentro do bloco todas as ações, todo o nosso código que fará parte aqui desse bloco. Aqui as instruções a gente define o que a gente quiser colocar, mas é importante que em algum momento tenha a alteração do valor da nossa variável que faz parte aqui da condição, ok? Bom, o funcionamento dessa estrutura while é basicamente o que está descrito aqui nesse fluxograma. Tem um início, depois chega e verifica uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, ficará executando os comandos do bloco, verificando a condição, executando os comandos, ficará nesse estado aqui, nesse loop. Aí, em algum momento, alterando o valor da minha variável, essa condição se transformará em falsa, tá? Essa condição em algum momento se tornará falsa e aí virá a execução aqui para baixo, ok? Enquanto essa condição for verdadeira, ficará executando aqui os comandos
e testando, executando comandos, testando. Enquanto for verdadeira, ficará nesse loop. Mas em algum momento, né, ela se transformará em falsa e aí seguirá o fluxo normal do programa ou finalizará, né, de acordo com aquilo que a gente definir. Por isso que é importante que a gente altere dentro do bloco o valor da variável que faz parte aqui da condição, ok? Então, vamos lá. Para a estrutura while, né, também chamada de estrutura enquanto, há necessidade da realização de uma atribuição que modifique o resultado da expressão que controla o fluxo da aplicação. Então, basicamente é o que eu disse, tá? Em algum momento eu preciso alterar aqui no bloco de código o valor da variável que está aqui, ok? Porque senão eu entro no estado de loop infinito, conforme eu já comentei. Pois, se isso não acontecer, o programa poderá entrar em loop infinito, né? Conforme eu disse. Poderá entrar em loop infinito se uma condição seja erroneamente escrita, né? Então, se eu colocar uma condição que não tem muito a ver, né, com as alterações que eu vou fazer no meu bloco, então pode entrar em loop infinito. Então, essa é uma situação, né? Daí não tem nem muito a ver com uma atribuição feita lá na variável, lá no bloco de código. Tem a ver com a condição não ser escrita da forma correta. Ou a sua lógica de modificação impossibilite a alteração do resultado da expressão. Essa aqui é a situação em que a gente não toma cuidado para alterar o valor da variável, né, dentro do corpo do while. Aqui tem um exemplo, né, de utilização do while, ler 50 números fornecidos pelo usuário para calcular e exibir a média. Bom, isso aqui é um exemplo parecido com o que a gente fez lá no for, mas vamos fazer agora, então, utilizando o while, ok? Isso aqui eu não vou usar, vamos fazer do zero aqui no Code Blocks, beleza? Então, vamos só copiar aqui o enunciado, ler 50 números fornecidos pelo usuário, calcular e exibir a média. Então, vamos lá. Calcular e exibir a média, bom, a gente pode digitar, então, números em ponto flutuante, né? Então, por isso, vamos declarar como float. Float, número qualquer. E aí, eu precisarei também de um contador, tá? Vamos só olhar aqui. Bem, 50 números, tá? Eu vou ler 10 por enquanto, tá? Porque 50 números é muita coisa para ficar digitando. Então, aqui eu vou precisar, além desse número, né, da variável número float, eu vou precisar também de uma variável soma para ficar contabilizando os números. E vou também de uma variável média, tá? Para realizar o cálculo da média lá no final. E eu vou declarar outra variável inteira chamada contador. E aí já vou inicializar contador em 0. Vamos inicializar também a variável soma em 0, tá? Já que eu vou precisar ficar atualizando o valor dela. Média, bom, média é só o resultado final lá, então eu não preciso nem inicializar ela. Número também, porque número será lido, né? Beleza, então é isso. Já tenho declaradas as minhas variáveis. Agora vamos criar o while. Qual que é a condição? Ali está me dizendo para ler 50 números, mas eu falei para vocês que a gente iria ler 10 por enquanto, tá? Então, eu vou utilizar aqui a minha variável contador para contar a quantidade de números que eu vou ler, ok? Então aqui, while, enquanto, né, contador for menor, bom, menor do que 10 por enquanto, tá? Vamos colocar menor do que 10 por enquanto. E aí aqui dentro, pessoal, só vamos ver se vai mostrar certo por enquanto, tá? Então vamos colocar um printf aqui e vamos mostrar o valor do contador. Então, %d barra n, e aqui a gente mostra valor de contador. Percebam que se a gente executar agora, vai entrar em um estado de loop infinito, porque a gente não colocou nada dentro desse bloco que vai alterar o resultado da expressão, ou seja, a gente não altera o valor aqui de contador. Percebam o que vai acontecer. Vou dar um F9 aqui, e aí vocês vão ver que vai ficar mostrando 0 de forma indefinida, né? Porque em nenhum momento a gente mandou alterar o valor do contador. Então, deixa eu pausar. Beleza, finalizei o programa. Agora, vamos alterar o valor de contador.
Então aqui vamos trocar, né, fazer contador mais, incrementar o valor dessa variável contador. Agora vamos dar um F9, beleza, mostrou de 0 até 9, ou seja, 10 valores, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o valor de contador aqui fora depois que encerra a execução, tá certo? Então vamos lá. Eu vou colocar até uma flechinha, tá? Só para ficar claro qual que é. Beleza, vale 10. Show! Então nessa situação aqui, eu não precisarei, né, para fazer a média, subtrair um elemento do meu contador, ok? Por causa que aqui a gente está indo de 0 até 9, tá? Agora mudaria a situação se nós fizéssemos isso daqui. Contador inicia em 1 e ele vai até ele ser menor do que enquanto ele for menor ou igual a 10. Vejam a diferença de 1 até 10, e aí para calcular a média a gente precisaria subtrair um elemento aqui da nossa variável contador, ok? A não ser que a gente crie uma variável só para contar aqui dentro a quantidade de valores que foram lidos, né? A gente faria diferente. Mas vamos fazer assim, vamos deixar 0 aqui e aqui menor do que 10, ok? Agora o que nós faremos? Aqui a gente já está controlando a quantidade de vezes que vai executar aqui esse bloco de código, tá? Então vamos aqui no printf, informe o % de elemento, tá? Vamos fazer aquele mesmo esquema de mostrar a ordem, tá? Primeiro elemento, o primeiro valor fica mais legal. 2 pontos, espaço, e aqui o valor de contador. Vamos fazer o seguinte, como a gente quer mostrar primeiro, segundo, terceiro, né? E não 0, né? Não faz muito sentido. Então, ou a gente inicializa em 1 aqui, tá? E muda a lógica, ou a gente mostra contador mais 1, tá? Tem essa opção também, mostrar contador mais 1. Aí ele não começa a mostrar a partir do 0, ele mostra a partir do 1, né? Já que a gente faz contador mais 1. E aqui a gente faz uma leitura, tá? A leitura com scanf. Então, leitura com scanf, eu quero ler um número que é float, né? Então aqui dentro do meu scanf, o especificador de formato é 1%f, e comercial, número, beleza? Estou lendo o número aqui. Depois de ler o número, eu vou pegar ele e ir somando, né? Então por isso eu faço soma mais igual número. Soma mais igual número, que é o mesmo que soma igual a soma mais número, tá? Essas duas aqui são formas equivalentes. Eu gosto mais dessa primeira forma, ok? Claro que a outra é uma forma mais didática, porque está mais claro ali o que está fazendo, ok? Se você preferir, você pode deixar essa segunda forma, não tem problema nenhum. Então, vejam só o que estamos fazendo aqui. Aqui a gente está solicitando para o usuário, né, informar um determinado valor. Depois a gente está lendo o valor, né, com scanf. E aqui nós estamos somando esse valor lido, tá? A gente está guardando nessa variável, né, a variável que serve para acumular valores, que é a variável soma. E aqui contador está contabilizando, né, os valores lidos, e quando eu tenho alteração aqui, eu já garanto que não vai entrar em loop infinito, porque em algum momento essa condição aqui passará a ser falsa, ok? Eu vou comentar essa linha aqui de baixo e vejam a importância da gente inicializar certo, né, a variável que está sendo utilizada para controlar aqui a estrutura do while. Se eu inicializar já a minha variável contador com 10 ou 11, enfim, qualquer valor, né, que não satisfaça essa condição, vejam o que vai acontecer. Não mostrou nada, tá? Então, por isso, eu tenho que tomar cuidado para inicializar certo. Inicializei em 0 e agora sim vai entrar aqui no bloco, por causa que contador é menor que 10, 0 é menor que 10, sim, então executa aqui o bloco que está dentro do while. Então, aqui estou fazendo a leitura, aqui estou somando e aqui estou alterando o valor da minha variável. Vamos ver se está somando os 10 valores. Bom, vai somar, mas não vai me mostrar nada por enquanto, né? Porque eu não tenho nada definido aqui para mostrar soma, essas coisas. Eu vou tirar o /n aqui, tá? Porque eu quero que o cursor fique aqui piscando
na mesma linha, tá? Agora sim, vamos mostrar aqui a soma, tá? Primeiro, eu vou utilizar esse printf que está comentado aqui, e aí eu vou mostrar o seguinte: soma, dois pontos, e aqui eu mostro soma, né? Soma. Depois aqui embaixo eu vou mostrar a média, tá? Mas para a média a gente tem que calcular ainda. A média é igual a soma. Bom, a gente sabe que são 10 elementos, né? A gente poderia fazer dividido por 10, mas aqui vamos utilizar contador, tá? Só que aí a gente tem que fazer contador menos 1, né? Já que a gente viu que quando sai aqui do while, o contador vale 11, tá? Então, só para a gente tomar esse cuidado, a gente subtrai para dar exatamente a quantidade de valores que foram lidos aqui. Se você não tem certeza do valor, coloca um printf ali e vê o valor que vai sair. Bom, e aí já auxilia, né, para você entender os valores das suas variáveis, ok? Então aqui, a média calculando, né, é igual a soma dividido pela quantidade de elementos que foram lidos. E a quantidade aqui é contador menos 1. Bom, agora eu já consigo mostrar a média, né? Então, printf, a média é 2 pontos, %, 2f barra n, vamos lá, barra n, e aqui eu mostro o valor de média, né? Então, aqui está concluído o meu exercício. Fiz a declaração das minhas variáveis, depois aqui no while, leitura, depois aqui eu tenho um acumulador que vai somando o número, né, e guardando no próprio acumulador, né, que é chamado de soma. E aqui eu estou contabilizando a quantidade de elementos que são lidos, né? Que essa variável tem que alterar o controle, né? Tem que alterar o seu valor para que seja controlada a quantidade de vezes que isso aqui vai executar. E aí, em algum momento, essa condição passará a ser falsa e aí parará a execução aqui desse bloco. E aí aqui embaixo eu estou mostrando a soma, né? A variável soma, o valor dela. Aqui eu estou calculando a média e aqui eu estou mostrando o valor da média na tela. Vamos ver o que vai acontecer. 5, 6, 7, 8, 3, 2, 4, 7, 8 e 10. Soma. Bom, mostrou 0 aqui. Vamos ver o que está acontecendo. A média, bom, a média mostrou, né? Vamos ver aqui o que não está mostrando. %d, né, pessoal? É %f. %f. Então, %.2f, já que soma é uma variável do tipo float, tá? Então, erro meu, falha minha. Agora sim. 5, 4, botei 88, lá vai dar meio grande a média, né? Soma 136, média 15,11. Vamos de novo com valores de 0 até 10, tá? 5, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 5, 7, 6. Soma 62, média 6 ponto alguma coisa. Beleza. Então, temos aqui já esse primeiro exemplo mostrando a forma que a gente utiliza. A grande questão aqui, pessoal, é o cuidado da inicialização aqui da variável, né? E depois tem que verificar certinho aqui se essa condição está realmente escrita correta e tomar cuidado ainda para que em algum momento dentro aqui do corpo do bloco do while seja alterado aqui o valor da variável que está sendo utilizada, ok? Agora vamos modificar esse exercício para que fique de forma mais genérica a quantidade de valores que eu quero calcular a média, ok? Então aqui eu vou declarar uma outra variável QTD_valores, parecido com o que eu fiz lá no for, tá? QTD_valores. E aqui eu vou solicitar que o usuário informe a quantidade de números. Informe a quantidade de números para calcular a média. 2 pontos, espaço. E aqui eu faço a leitura da minha variável do tipo inteiro, né? Então, %d, chamada QTD_valores. Beleza. Então, aqui eu vou definir a quantidade de valores que eu vou ler, né? Vejam só. Informe a quantidade de números para calcular a média. Bom, quero calcular a média de 5. Então, informa o primeiro número. 6, 9,
9,3, 4,8, 6, 6, depois vejam só, outra falha. Aqui a gente definiu a quantidade de valores, mas não alteramos, né, aqui a quantidade dentro do while, né? Então, outro errinho encontrado. Agora sim, né, a gente alterou aqui agora a verificação do while, tá? Alteramos o teste condicional aqui. Agora sim vai funcionar, porque a gente está definindo, né, de acordo com o valor que nós lemos aqui no scanf. Vamos lá, eu quero ler 5 valores, 6, 7, 8, 9 e 5. Soma é 35, média é 8,75. Agora sim, quero ler 7 valores, 6, 7, 3, 6, 7, 4 e 7 também. 42, a média é 7. Beleza. Beleza, pessoal, então esse exercício aqui é um exemplo, né, de utilização do while. Deixa eu fazer uma cópia disso daqui. Agora, nós queremos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer um programa, né, na linguagem C, em que nós vamos ficar lendo números, né, para calcular a média até que um determinado valor seja lido. Por exemplo, eu quero ficar somando, eu quero ficar lendo números até que eu informe -1 no teclado. Quando eu informar -1, tem que parar a execução, ok? Então, esse é o meu critério, ok? Então, vamos lá. Vamos modificar isso daqui, tá? Bom, as declarações serão número, soma, média, contador. Bom, contador eu terei. E quantidade de valores. Bom, quantidade de valores eu não terei. Vamos lá agora, então. Printf. Aliás, printf não, já vou direto para o while. Qual que é o meu critério de parada agora? Vejam, eu falei que eu quero ficar lendo números, né? Enquanto os números que eu informar via teclado sejam diferentes de -1. Então, quando eu ler -1, ele tem que parar a execução. Então, vejam que agora eu não vou usar o contador aqui na verificação do while. Eu vou utilizar o valor da variável número, ok? Então, enquanto o número for diferente de -1, ok? Enquanto o número for diferente de -1, ou ainda, enquanto o número for maior ou igual a 0. Funciona do mesmo jeito. Porque aí vai parar a execução também quando eu informar qualquer número que seja negativo, não ficando restrito ao -1, ok? Então, vamos fazer dessa forma, tá? Aí ele não vai realizar, não vai somar números negativos para essa operação, ok? Então, eu informando -1, ou -2, -3, qualquer número negativo, ele vai parar a execução. Beleza, e aqui, printf, informe o porcento de, da mesma forma que eu fiz antes, basicamente, tá? Porcento de valor. E aqui eu mostro contador mais 1. Beleza, contador mais 1. Depois, lá no final, tenho que alterar o valor de contador. Já vou lá para o final, então. Contador mais. E aqui vamos ler o número. scanf, %f, e aqui número, falta o E comercial, agora sim. Bom, enquanto o número for maior do que 0, mas percebam que aqui a gente ainda não deu um valor inicial para número. Então, aqui a gente pode dar qualquer valor inicial para número, por causa que depois que ele entrar aqui, ele já vai fazer a leitura. Então, qualquer número positivo que eu der para número vai funcionar, ok? Mas eu vou colocar um valor inicial sendo 0, ok? Beleza. Número é 0. Número é maior ou igual a 0? Sim, é igual a 0. Então, entra e executa. Aqui eu faço a leitura do número.
contabilizo e ele vai seguir executando aqui o while, beleza? E agora, pessoal, nós precisamos somar esse número que nós fizemos a leitura. Mas percebam que se esse número lido aqui for negativo, né, então ele não pode fazer parte da soma. Então, de cara, a gente vai precisar colocar um if aqui, verificando se o número for maior ou igual a zero, só nessa situação a gente faz a soma, tá? Então, se isso acontecer, a gente faz soma é igual a soma mais número, ou soma mais igual número, tá? Você define. O contador aqui, se a gente colocar aqui dentro, ele só vai contar os números válidos. Aí a gente não vai precisar tirar um lá fora do contador, ok? Então, tem duas opções. Se a gente colocar aqui dentro, não vamos precisar subtrair um lá fora, porque ele vai só dar incremento, né, quando eu tiver um número que seja realmente válido, tá? Beleza. Vamos ver o valor de contador aqui, então. Printf %d barra n, e aqui a gente mostra contador. Então, vamos lá. Eu quero vou ler 3 valores, tá? Então, 6, 5, 8 e menos 1. 3, né? Só os 3 válidos. 6, 5, 8, o menos 1 não contabilizou. Percebam a diferença que se eu colocar o contador fora, tá? O que ele vai nos trazer de resultado? Então, 8, 6, 5, menos 1, percebam que ele vai mostrar 4. E aí, para a média, a gente precisaria subtrair um elemento, né? um valor, né? Uma unidade do nosso contador. Então, por isso eu vou deixar aqui dentro, eu não preciso subtrair lá fora. Bom, agora vamos calcular a média, tá? Média é igual a soma dividido pelo contador. Como estamos usando aqui dentro do if, não tenho que subtrair uma unidade. Aqui podemos mostrar, né, o valor da nossa variável soma. Então, %.2f soma, 2 pontos, %.2f barra n, e aqui a gente mostra o valor de soma. Depois aqui embaixo a gente calcula a média e por fim a gente mostra na tela, né? Então printf, o valor da média é 2 pontos, %.2f. E aqui a gente dá um barra n e aqui mostramos o valor da variável média, ok? Beleza, então agora sim finalizamos. Aqui é importante destacar mais uma vez, precisa inicializar o valor para número de um valor que a gente verifique que realmente vai entrar aqui na estrutura. Então a gente inicializou com 0, por causa que 0 faz entrar na estrutura, né? Então maior ou igual a 0. Agora, se a gente quisesse somente valores diferentes, aliás, acima de 0, né? O 0 também não fosse o número aceito, a gente teria que inicializar aqui em 1 e trocar aqui para maior do que 0, ou maior ou igual a 1, beleza? Maior ou igual a 1 também funcionaria. Mas aqui o 0 também é aceito. Aqui dentro a gente faz a leitura, a gente faz a soma e altera o valor do contador, mas a gente só faz essa soma e altera o contador se o número lido for diferente de 0, né? For maior ou igual a 0, né? Se for menor que 0, número negativo, a gente não quer contabilizar esse valor, beleza? Então, por isso, somente se for maior ou igual a 0 é que a gente faz a soma e altera o valor de contador. Aqui mostramos a soma na tela, aqui calculamos a média, né, pegando a variável soma e dividindo pela variável contador. Não precisamos subtrair um elemento, porque ele está dentro aqui desse if, né? E ele só vai contabilizar os valores válidos. E por fim, a gente mostra na tela o valor da média, ok? Vamos lá agora, vamos ler aí uns 5 valores. Vamos colocar só 9, tá? Para verificar se realmente está fazendo certo. Agora, menos 2. Soma 45, a média é igual a 9. Beleza. Vamos lá. 5, 8, 6, 3, 0, tem que aceitar. 7 e menos 2, 5, 4. Soma 29, o valor da média é 4,83. Então aqui, pessoal, nós temos, né, uma leitura de forma meio genérica, né? Quase como a que eu mostrei antes, em que a gente declararia uma quantidade de vezes
né, que faria a leitura do número, né, como no exemplo anterior, mas aqui a gente também tem indefinida quantidade de vezes que vai executar aqui essa estrutura, mas quando a gente informar um valor que seja negativo, parará a execução, ok? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Agradeço muito pela atenção de todos vocês e seguiremos na próxima trabalhando com outra estrutura de repetição, abordando o do while. Obrigado e até a próxima.